Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa manhã, por esse dia que o Senhor está nos proporcionando e por estarmos aqui juntos novamente para mais um versículo do dia, para darmos mais uma vez bom dia ao Espírito Santo, porque ele já está aqui nos esperando. Graças a Deus. Vamos dar bom dia ao Espírito Santo? Repita assim: bom dia, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós, vem nos envolver na sua unção e poder. Renova nossa fé nessa manhã e nos traz a sua presença maravilhosa. Nos proporciona um dia cheio da sua força, da sua porção dobrada. Aleluias, glórias a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus, que bom estarmos aqui juntos novamente. E vamos aqui para o nosso alimento da nossa fé, porque a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé, trazendo mais fé ainda para o nosso coração. Graças a Deus. Vamos meditar hoje aqui em Mateus, no capítulo 4, no versículo... eu não vou ler todo esse versículo aqui, porque ele é um pouco longo, né? Eu só vou ler 3 versículos, né? Do 25 até o 27 aqui de Mateus 14, né? Então, o 25 diz assim: na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Eu não vou ler todo esse versículo, porque é até mesmo um versículo muito conhecido esse daqui, né? Que aqui tá falando, né, quando Jesus despediu aquela multidão, que ele estava pregando, e ele mandou os discípulos irem à frente, né? Porque ele ia ficar ali um pouco sozinho, né? Ele queria ficar um pouco ali sozinho para orar. E os discípulos entraram no barco e foram. E quando eles já estavam praticamente na metade do caminho, já era tarde, já era madrugada, as ondas começaram a se levantar, o vento começou a bater forte no barco e eles começaram a sentir medo. E Jesus foi ter com eles, Jesus foi até eles, porque Jesus ia ao encontro deles, Jesus não tinha abandonado eles, Jesus apenas tinha mandado que eles fossem na frente. E quando isso aconteceu, Jesus já estava indo para ter com eles, Jesus já estava indo para entrar no barco. Mas no meio daquelas ondas fortes, no meio daquele vendaval, daqueles ventos fortes, eles começaram a sentir medo. E quando Jesus já estava ali, Jesus já estava para entrar no barco com eles, e eles viram Jesus, eles sentiram medo, e eles acharam que era um fantasma. E naquele mesmo momento Jesus falou: não temas, sou eu, né? Tenha um bom ânimo, eu estou aqui. E Jesus quis dizer isso porque Jesus quis dizer, né, para eles não terem medo, porque ele estava ali para socorrê-los, para ajudá-los. Mas eles, o tamanho era o medo que estava no coração deles, a aflição que eles estavam ali, que eles não reconheceram. E também eles não reconheceram porque eles estavam com o coração endurecido. E por que eles estavam com o coração endurecido e não reconheceram imediatamente que era Jesus que estava ali? Porque certamente, no meio daquela aflição que eles estavam ali, o coração deles começou a endurecer. Por quê? Porque eles começaram a pensar que Jesus os tinha abandonado. Que se Jesus estivesse ali no barco com eles, aquele vendaval, aquelas ondas ali, talvez não estava açoitando aquele barco. Mas quando eles começaram a pensar mal, a endurecer o coração, achando que estavam sozinhos ali naquele momento de aflição, foi onde eles não reconheceram a presença de Jesus. E Jesus
sempre está disponível a nos socorrer. Jesus sempre está do nosso lado, porque Ele não nega a sua palavra, quando Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E porque muitas vezes vemos pessoas dizendo que Jesus as abandonou, que Jesus não tem ajudado elas, que elas têm orado, que elas têm buscado o Senhor e que não têm tido resposta, que Jesus está alheio ao sofrimento delas, que Jesus olha para tantas pessoas, mas não olha mais para elas. Veja que Jesus não abandonou. Jesus nunca abandona ninguém. Os discípulos não reconheceram Jesus ali por acharem até mesmo que Jesus tinha largado eles sozinhos, que Jesus não ia mais ao encontro deles, mas Jesus estava ali perto. E Pedro, vemos na sequência aqui, né? Na sequência desse capítulo, depois se você quiser ler todo ele para você entender, você vai ler, ou talvez você já conhece, mas vemos aqui que Pedro falou, se é Jesus, então me deixe ter contigo, e Jesus falou para Pedro, venha. Por que Pedro duvidou, né? Porque Pedro duvidou lá na sequência do versículo, nós vemos que Jesus falou que Pedro estava com pouca fé. Quando Pedro saiu do barco e foi ter com Jesus e olhou para as ondas, olhou ali para a escuridão daquele mar e ele começou a afundar. Por quê? Porque a dúvida no coração de Pedro era maior. Muitas vezes, meus queridos irmãos, Jesus está bem perto de nós. Muitas vezes Jesus está perto sim, porque Ele não nega a sua palavra e Ele diz que está conosco. Mas o nosso coração, o coração endurecido de uma pessoa, faz com que ela ache que Jesus está longe. E ela mesmo se distancia de Jesus. E ela culpa Jesus, que é Jesus que a abandonou. Que é Jesus que não está com sua mão estendida para socorrê-lo. Então devemos examinar o nosso coração muitas vezes. Antes de abrirmos a nossa boca para falar muitas vezes errado a respeito de Jesus. E isso entristece o coração de Cristo. Por quê? Porque Ele nunca nos abandona. Porque Ele está ali do nosso lado. Vemos os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus estava do lado deles e eles entristecidos por tudo aquilo que tinha acontecido, eles não reconheceram também que era Jesus. Quantas vezes eu te pergunto, você não reconheceu Jesus na sua vida? E quantas vezes Jesus estava lado a lado contigo e você perdeu a oportunidade de abraçar Jesus, de agarrar Jesus, de dizer, Jesus, eu sei que tu estás aqui comigo. Mas se eu ainda estou nessa aflição, se essas ondas estão ainda revoltas na minha vida, eu sei que talvez é um processo para que eu entenda o porquê essa situação aconteceu. Mas antes, muitas vezes, nós vermos o porquê de cada coisa estar acontecendo na nossa vida, nós já vamos logo culpando a Deus, nós já vamos logo culpando que estamos abandonados, que estamos sozinhos, que Jesus não vai nos ajudar. Então veja que muitas vezes as pessoas têm sido ingratas com Jesus. Muitas vezes vemos a ingratidão no coração das pessoas e isso endurece ainda mais o coração dela, porque a murmuração endurece o coração, a tristeza endurece o coração, muitas coisas endurecem o coração de uma pessoa e ela não reconhece Jesus que está ali na frente dela, ela não reconhece Jesus que está ali do lado dela para protegê-la e ela começa a falar coisas que não deveria falar. Então vamos analisar, vamos crer, porque mesmo em situações difíceis, mesmo que talvez tenham vendavais na sua vida, mesmo que o mar esteja revolto na sua vida, creia, Jesus não te abandonou, Jesus está contigo. Basta você tirar essa dureza do seu coração. Peça para o Espírito Santo te ajudar a amolecer o seu coração, a tirar a dúvida, a tirar o medo, a tirar as murmurações, tirar aquilo que está impedindo os seus olhos de reconhecer
a presença do amado Salvador junto contigo, de reconhecer, perdão, de reconhecer que Jesus está assim com você. E Ele quer te ajudar, como Ele ajudou os discípulos ali, como Ele socorreu Pedro quando estava afundando, como nunca nós vemos aqui na palavra do Senhor que Ele negou alguma ajuda para os discípulos, para quem quer que seja. Então não é para você que Ele vai negar nenhuma ajuda. Basta apenas você entender que Jesus está contigo, sim. E se tem coisas ainda acontecendo na sua vida que você não entendeu, o porquê isso está acontecendo, veja aonde está a falha, veja onde está a brecha, onde está ali o motivo que está causando, até mesmo, muitas vezes, talvez a dureza do seu coração. Porque Jesus está sim perto de você. E Jesus quer nos ajudar, quer te ajudar, quer ajudar a mim, quer ajudar a todos nós. Amém? Graças a Deus. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Meu Deus, diante de Ti, Senhor, nós estamos. E, meu Deus, quando vemos, Senhor, a maneira, ó Pai, que o Senhor foi no passado com seus discípulos, Senhor, e hoje o Senhor é conosco também, da mesma maneira, da mesma forma, Pai. O Senhor quer nos ajudar, o Senhor nunca está longe de nós, não, o Senhor sempre está perto, mas é muitas vezes a nossa incredulidade, a nossa pouca fé, a pequenez da nossa fé, as murmurações dos nossos lábios, muitos fatores, ó Pai, que cegam os nossos olhos de enxergar a Tua grandeza, enxergar que o Senhor não nos abandonou, enxergar que o Senhor está conosco, como o Senhor estava ali junto com os discípulos naquele momento de medo deles, naquela madrugada, quando aquele mar estava revolto, quando aqueles ventos batiam fortemente naquele barco e eles acharam que Jesus não estava ali, mesmo com a presença dele diante deles, eles acharam que Jesus era um fantasma. Muitas vezes os nossos pensamentos são terríveis, ó Pai, e muitas vezes nos faz enxergar coisas tão tristes, enxergar que o Senhor até mesmo é um fantasma na nossa vida, que parece que nada faz e ainda traz muitas vezes medo, nos deixa com medo. Jesus, mas o Senhor quer se manifestar a cada um de nós, como o Senhor manifestou-se ali diante dos discípulos naquele momento e falou para eles que era o Senhor, que não era para eles temerem. Meu Deus, nesse momento o Senhor diz a mesma coisa para cada um de nós. Se tem pessoas aqui nessa manhã, Senhor, que estão com medo de fazer alguma coisa, meu Deus, algo que está acontecendo na vida dessa pessoa, Pai, está trazendo medo no coração dela. E ela não está reconhecendo que o Senhor está diante dela. Pai, o Senhor está falando com ela hoje, não temas, sou eu estou aqui para estender a mão e para te levantar, assim como o Senhor não deixou Pedro afundar naquela água, assim como quando Pedro sentiu medo achando que ia afundar, mas o Senhor estava ali com sua mão estendida para socorrê-lo. O Senhor está aqui nessa manhã com a sua mão estendida, com seus braços estendidos para cada um de nós e para nos socorrer. Meu Deus, e nós cremos de todo o coração que o Senhor é conosco, ó Pai, para a honra e para a glória do Senhor. Obrigado, meu Deus, e que o Senhor abençoe o nosso dia hoje. Abençoe o dia de cada pessoa, meu Deus, que estamos no início de uma semana. Entregamos essa semana em Tuas mãos, ó Pai. E cremos, meu Deus, que essa semana é o Senhor que vai agir por nós, trazendo muitas vitórias, trazendo força e poder para a nossa vida, para a honra e para a glória do Senhor. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Uma boa semana para cada um de vocês. E eu peço que você se inscreva aqui no canal,
que você ative o sininho das notificações para você receber o meu vídeo assim que eu colocar o vídeo aqui no YouTube, que você deixe o seu like, o seu gostei, porque quando você faz isso, o YouTube entende que você está gostando dos meus vídeos, que você está compartilhando e ele vai entregando para mais pessoas, e assim nós vamos estar alcançando mais vidas e você vai estar me ajudando a evangelizar, e isso agrada muito o coração de Deus. Amém? Deus abençoe.